E aí, galera, bem-vindos de volta a mais um bate-papo sobre o desejado de todas as nações. Hoje, Daniel e eu vamos mergulhar num capítulo que levanta uma questão bem profunda. Se não virdes sinais e milagres. A gente vai analisar uma história incrível sobre fé e cura. E a história já começa, sabe, com essa pergunta que mexe com a gente. O que é preciso para a gente acreditar de verdade em alguma coisa? Será que é aquilo de ver para crer? É por aí que a nossa conversa vai hoje. Com certeza, Daniel. E essa pergunta fica ainda mais forte quando a gente entende o ponto de partida de tudo isso, que é o desespero de um pai. Vamos entender direitinho o que levou esse homem a uma situação limite. Exato. É bom a gente ter a dimensão da coisa. Não era um homem qualquer, era um oficial do rei, alguém com status, com recursos, mas que não podia fazer nada pela doença do filho. Pensa no desespero. Os médicos já tinham desistido. E aí, no meio do nada, surgiu um fio de esperança, um boato de que Jesus estava de volta em Caná. E aí que vem o primeiro choque para ele, né? Tenta imaginar a cena. Ele vai esperando encontrar, sei lá, uma figura majestosa e dá de cara com um homem de aparência simples, cansado da viagem. A fé dele dá aquela balançada. A realidade não era nada parecida com a expectativa que ele tinha criado. Só que o amor de pai falou mais alto que qualquer dúvida, né? Ele não ficou preso na aparência. O apelo dele é quase um grito de socorro, super urgente. Senhor, desce antes que meu filho morra. Dá para ver que ele ainda pensava que Jesus precisava ir até lá, estar presente fisicamente para o milagre acontecer. Exatamente. Ele joga todo esse desespero para Jesus, esperando uma resposta imediata. Mas a reação que ele recebe não é bem a que ele imaginava. Em vez de simplesmente ir, Jesus o confronta. E é aqui que a fé desse homem é colocada à prova, para valer. Nossa, essa frase de Jesus é de uma profundidade, é um diagnóstico muito direto, e não só para o nobre, mas para todo mundo que estava ali. Me faz pensar, Elisa, o que Jesus estava querendo dizer com isso? Era uma crítica, uma bronca? Olha, Daniel, eu vejo quase como se Jesus tivesse colocado um espelho na frente dele. Estava mostrando que a fé daquele pai tinha uma condição, sabe? Era uma fé do tipo, eu acredito se você fizer o que eu peço. Ele estava mais atrás do benefício do que de uma relação de confiança de verdade. E essa tabela aqui resume perfeitamente essa ideia. De um lado, você tem essa fé que precisa de prova, que é focada no resultado e por isso mesmo é instável. E do outro, o que o texto chama de fé na palavra, que confia na promessa sem precisar de um sinal. É uma confiança que não depende das circunstâncias. Pois é, e depois desse choque de realidade, o nobre se vê numa encruzilhada. Ele podia ter ficado ofendido, virado as costas e ido embora. Mas ele escolheu outro caminho, olha para dentro de si e repensar tudo. É o momento da virada na história dele. Aquela frase dura de Jesus, se não virdes sinais, foi como uma flecha, acertou em cheio. A ficha caiu para ele, sabe? Ele percebeu que seus motivos eram no fundo egoístas. Viu que a fé dele era muito frágil e que essa desconfiança toda podia literalmente custar a vida do filho. Foi um momento de autoavaliação profundo. E essa transformação não é mágica, né? É um processo. Ele chega cheio de dúvidas, aí ele passa por esse confronto que deve ter sido bem difícil, e só então a oração dele muda. Deixa de ser uma exigência e vira uma súplica de verdade. O ponto final é a confiança. Ele aceita a palavra e pronto, mesmo sem ver nada acontecer. E a resposta de Jesus é tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa. Vai, o teu filho vive. O nobre não teve nenhuma prova física, não sentiu nada diferente, mas ele tomou a decisão de acreditar. E o texto diz que ele foi embora com uma paz e uma alegria que ele nunca tinha sentido. A fé dele mudou de nível naquele exato momento. E é agora que a gente vê o resultado dessa escolha, porque no momento em que a fé deixa de ser uma barganha e vira confiança de verdade, o que acontece é o que a gente pode chamar de o milagre da confiança. Isso, para mim, é a parte mais impressionante. A cura não aconteceu porque Jesus foi até a casa. Ele nem precisou ir. Aconteceu a quilômetros de distância, no instante em que o pai escolheu confiar na palavra que ouviu. A fé dele abriu o caminho para o milagre. E a confirmação vem no dia seguinte, de um jeito que não deixa nenhuma dúvida. Os servos dele vêm ao seu encontro e confirmam a hora exata que a febre baixou. Ontem, à 7ª. Bateu perfeitamente com a hora em que Jesus falou. Não tinha como ser coincidência. A conexão foi imediata. E o efeito disso tudo vai muito além da cura da criança. Claro, o reencontro com o filho deve ter sido uma emoção indescritível, mas o grande milagre foi a transformação de uma família inteira.
Todos eles se tornaram seguidores de Jesus. Aquela dor imensa acabou virando a porta de entrada para que a mensagem de Cristo chegasse com força naquela cidade. E se a gente pudesse resumir a grande lição dessa história toda, seria essa. A fé genuína não é baseada no que a gente vê ou no que a gente sente. Ela se firma, se ancora unicamente na promessa. É uma lição que o nobre aprendeu da forma mais intensa possível. E essa pergunta final serve para todo mundo, né? É um convite para a gente se autoavaliar. Quantas vezes a nossa própria fé não é condicional? Quantas vezes a gente não fica esperando um sinal, uma prova, um benefício, em vez de simplesmente descansar e confiar na palavra? Fica aí a reflexão. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma análise. Essa jornada do nobre é muito poderosa, né? Obrigadão por terem ficado com a gente nessa. E lembrem-se que isso é só um resumo. O material completo está esperando por vocês para aprofundar ainda mais. Até a próxima! Se esse resumo do capítulo de hoje facilitou sua vida, que tal nos ajudar a continuar? O link do nosso Apoia-se está aqui na descrição.